Esse é o Vendeu, Cresceu Cash, que fala sobre o mundo de negócios, marketing e vendas e processos. Eu sou o Márcio Marques, eu ajudo empresas na implementação de processos de vendas. Vendeu, Cresceu Cast. Nesse quarto episódio do Vendeu, Cresceu Cast, tenho a satisfação de falar com o Carlos. Tá? Ele é Head de Vendas na CRM PipeRun. Eu considero uma das melhores ferramentas de CRM do Brasil, né? E também dá para dizer, e nós vamos conversar mais sobre ela também, são poucas aí as ferramentas que são totalmente brasileiras, tá? Ele já atuou como consultor de sistemas, consultor de implementação, de negócios, já foi executivo de negócios, onde a gente acabou se conhecendo numa empresa que eu prestava serviços, tá? Mas passando a bola aí para o Carlos, né? Me conta mais um pouquinho dessa trajetória, Carlos. O que eu me esqueci aqui, que eu não coloquei? Quais são os pontos importantes antes de eu entrar aí nas perguntas que eu vou te fazer? Olá, Márcio. Prazer estar conversando contigo. Obrigado, primeiramente, pelo convite. É um prazer compartilhar contigo esse momento do nosso conhecimento, das nossas experiências. Agradeço já em nome do PipeRun pelas menções feitas. Somos parceiros de negócio, né, de longa data. Depois a gente esmiuça um pouco mais isso para todo mundo conhecer um pouquinho dessa trajetória. E o Carlos, ele é uma pessoa que é natural do Rio Grande do Sul, nasceu lá em Santana do Livramento, na fronteira, veio para Porto Alegre em 2000, começou na carreira nesse mundo da consultoria, né? Passei, como tu falou ali, para consultor de implantação de sistema ERP, acabei indo para a área comercial muito por uma familiaridade com a apresentação de sistema e até auxílio, né, do time comercial, muitas vezes, em ter uma certa dificuldade em apresentar a fundo uma solução, e aí um consultor tem essa notoriedade maior, e fui desafiado, né, para entrar na área comercial e comecei a me adaptar e entendi que ali era o meu lugar e comecei a estudar um pouco mais sobre a área de vendas, né? Me formei em gestão comercial, fiz um MBA em gestão de vendas e negociação e estou fazendo mais um MBA em inteligência comercial. Acabei vindo para o PipeRun 2019, éramos clientes, né? Eu era cliente do PipeRun, depois saí da empresa que era cliente e vim para o PipeRun como um executivo de negócios, me tornei líder de vendas e a partir de 2021 2022, perdão, me tornei head de vendas aí do time de vendas, onde a gente tem 3 times hoje, né? O time de pré-vendas, vendas hunter e vendas farmer. Então, fico à tua disposição aí para a gente discorrer sobre o assunto, tirar todas as dúvidas aí, poder colaborar para o crescimento aí do cast Vendeu Cresceu. Legal, legal, Carlos. Foi um dos primeiros clientes do PipeRun, eu estava me lembrando agora, né? Quando eu atendia a empresa que trabalhava, né? O PipeRun estava recém começando, né? Eu também conheci lá os guris naquela época. Então, ali desde o início ali, eu acho que talvez tenha utilizado outros CRMs. Como é que essa questão aí, né? De conhecer o CRM desde o início, isso te ajudou, né? Depois, quando tu foi trabalhar com eles? Exato. O PipeRun acabou de fazer 6 anos, né? Dia 13 de abril, o PipeRun fez 6 anos. E, se não me engano, por volta de junho ou julho do início do primeiro ano do lançamento do PipeRun, a gente já adquiriu para utilizar o Pipe. E eu brinco até hoje que o nosso CTO, Oswaldo, foi a pessoa que me vendeu e fez a demonstração do CRM naquele momento, né? Ele e o César, que é o nosso CEO, eram as pessoas que estavam totalmente ligadas ali ao desenvolvimento e a fazer acontecer esse negócio. Eu já havia trabalhado com outros CRMs, né? Até trabalhei com um CRM que é o Dynamics da Microsoft, então eu tinha um conhecimento bem legal e um pouco aprofundado sobre as dinâmicas do CRM. Quando eu vi o PipeRun, o que me encantou foi a facilidade que ele dava para a gente poder criar campos, automações, não era um sistema rígido, ele estava começando também, então a gente conseguia colocar muitas ideias até para aprimorar ainda mais a ferramenta. E aí a gente ficou utilizando o CRM por 2 anos e meio, até que eu saí da empresa e vim trabalhar no Pipe, né? Isso me ajudou muito
quando eu cheguei no time do Pipe, a gente não utilizava a solução como um todo nessa empresa, e aí eu recebi um treinamento onde fui passado algumas informações a mais ali, mas com certeza essa bagagem de ter utilizado por 2 anos, eu era um usuário-chave dentro da empresa, né? E aí a gente conseguia colocar todo o time de vendas e também a gente tinha uma área de pré-vendas para utilizar, então eu era o responsável por criação automática, gatilhos, né, controlar todo mundo que estava acessando. Eu era quase que o analista estratégico ali do nosso gestor, e aí eu passava as informações e até a gente conseguia, naquele momento, também fazer uma extração e levar já os dados para o Power BI. Então, lá na empresa, a gente, né, conseguiu fazer uma primeira visão, extrair alguns dados, e isso aí é o que nos fez crescer com o CRM, né, pegar esses dados, fazer uma análise, e quando eu cheguei no Pipe, eu já praticamente já tinha feito uma trajetória, uma academia na prática, né? Então me ajudou muito ali a ter tanto um desempenho bom em vendas, considero, né, assim, e também depois já uma autonomia, uma autoridade de conhecimento para poder ajudar as próximas pessoas que foram chegando aí ao time. Ah, legal, legal. E hoje, né, isso eu vejo assim, a questão de software, né, de empresas de software, né, é importante o time todo utilizar. Hoje o time, né, porque o time, óbvio, time de vendas, time de sucesso do cliente, né, mas eu pergunto assim, todo mundo, né, todos os funcionários do Pipe Run, eles acabam utilizando a ferramenta também? Sim, hoje 100% das pessoas que estão no processo de máquina de vendas utilizam o PipeRun como ferramenta. Ela é a nossa ferramenta-chave no processo. Quando a gente está discutindo sobre máquina de vendas, entenda-se que a gente está falando do funil borboleta lá, desenvolvido pela Winning by Design, o funil Bullseye, né? O que Uhum. acontece? Quando a gente fala de máquina de vendas, a gente está falando de dois grupos unidos, né? Que é a área de aquisição de clientes e a área de retenção de clientes. Então, dentro do meu primeiro funil, vamos pensar assim, na aquisição, eu tenho time de marketing, time de pré-vendas e time de vendas, fazendo essa aquisição até converter o prospect, o lead, em cliente, e a partir do momento que eu faço essa conversão desse cliente, eu tenho um time de onboarding, um time de CS ongoing e um time de contratos para fazer o impacto e as novas vendas dentro desse nosso cliente. Então, todos esses times utilizam o PipeRun e o processo eu consigo rastrear desde a entrada dele. Lá, quando ele se tornou um lead qualificado, passou para o time de pré-vendas, o time de vendas executou uma demonstração, efetivou uma venda, foi para um time de onboarding, depois pode ter ido mais para o time de adoção, o time de CS já recebe esse cliente, e aí a gente tem o time de farmer, que fica também fazendo essas novas vendas para clientes da carteira. Legal, legal. Entrar um pouquinho em processo, né, que é o meu negócio aqui hoje, né, Carlos, bem, tu Claro. sabe bem disso, né? Eu voltei a utilizar o Pipe muito agora nas últimas semanas, né? A gente até tinha combinado, tinha conversado sobre isso, né? E eu vejo ali uma ferramenta cada vez mais poderosa, mas não só isso, né? Como eu trabalho muito com os processos, o que eu vejo ali é que dá para amarrar direitinho e tem que amarrar direitinho, né? Eu não sei como é que é com vocês também, tá? Mas algumas situações que eu vi essa semana foi que, por exemplo, tendo né, que nem tu falou, ali são diversos funis que tu pode ter, né? Mas ter ali formulários na hora para o cara preencher, esse formulário ali tem uma regra de não passar, se o cara não está qualificado, não passar esse cara para outra etapa, né? Isso é importante porque isso vai fazer com que lá na frente o processo se torne efetivo, porque daqui a pouco o cara não é qualificado, até porque ele não preencheu os dados suficientes para que o SDR passe ali adiante, né, para o Hunter continuar essa abordagem, né? Então eu vi ali que ele é bem amarradinho, dá para te amarrar, né? Claro, assim, deve ter, a gente vai entrar mais a fundo nisso, deve ter muito cliente no PipeRun que não utiliza 100% das ferramentas por não criar um processo mais pensado, né? Porque ele dá para fazer tudo, não é engessado, né? Eu digo não é engessado,
Eu até vi um vídeo de um outro parceiro essa semana, ele demonstrando a ferramenta, que não é que seja engessado, tu tens que colocar ali regras para que o time, né, para que o time faça direito, né, porque a gente está lidando com pessoas, né, e até às vezes um preenchimento num formulário ali, ser um select, não deixar o cara escrever alguma coisa, colocar perguntas prontas ali, sim, não, para facilitar o processo, né. Exatamente, Márcio. A gente chama isso são as boas práticas do negócio e as regras de negócio até para a gente poder avançar com essas oportunidades, seja dentro do funil ou seja quando ela passa de um funil para o outro, que a gente chama na passagem de bastão, né? Então o Pipe Run ele tem o trava-etapas, o famoso trava-etapas que a gente tem, que são campos que precisam ser preenchidos para ser movimentada uma oportunidade dentro do funil. Então, se eu tenho uma etapa de follow e eu preciso movimentar essa etapa após o envio de uma proposta e eu não tiver aquele campo da proposta preenchido com valor, eu posso dizer que a oportunidade não entra na etapa de follow. Eu crio uma regra para que ela só seja movimentada a partir de que eu insira um determinado dado e ela chegue na determinada etapa com a informação correta. Assim como eu faço para dar um ganho numa oportunidade. Por exemplo, eu preciso que valide o CNPJ da empresa para que meu financeiro receba essa informação para emitir uma nota fiscal, né? Ou o e-mail de envio da nota fiscal, e aí eu posso colocar essa trava no campo também para dar um ganho de uma oportunidade, ou até mesmo para perder uma oportunidade. Preciso colocar informação, motivo de perda correto, etc. e tal. Por quê? Para a gente ter os dados e poder mensurar corretamente, fazer uma análise, né? E tomar uma decisão mais assertiva em cima do que está acontecendo no meu processo. Então, a gente se baseia muito no conceito data-driven, justamente porque os dados gerados pelo CRM são os que guiam as nossas ações futuras para que a gente colha resultados cada vez melhores. Então, é preciso ter todo esse processo comercial enraizado e fortalecido para que a minha operação não tenha dados incorretos e eu esteja me abastecendo para tomar decisões em cima de dados incorretos, que aí vão me levar ao nada, né? Então, esse é o grande Sim. intuito do nosso processo comercial. Como tu falou, dá para a gente amarrar isso de uma forma bem firme, sem que isso seja algo burocrático no sentido de privar o trabalho ou de trancar o trabalho do vendedor. Não, ele Na até verdade, facilita, ele na até verdade, facilita, né, Carlos? exatamente esse é o ponto. Isso é o que ajuda o vendedor a ter ou pré-vendas, né, ou o time de CS depois, ter as informações corretas para abordar da melhor forma aquela pessoa que está sendo tratada dentro das oportunidades. Ah, Então, eu tenho todo o registro nos momentos corretos para eu ter a rastreabilidade, saber tudo o que aconteceu com essa pessoa, né? Tudo o que aconteceu no momento de compra, qualificação, pós-venda, sucesso do cliente, e aí a gente tratar isso da melhor forma, sempre analisando os dados coerentemente. né, eu estava, por exemplo, né, eu sei que o ideal, né, é o SDR, fazer as perguntas ali de qualificação, mas eu vejo Uhum. aqui que dependendo das perguntas, do processo, da regra de negócio do cliente, né, dá simplesmente para mandar o link público ali do formulário, né, e, Perfeito. o, e a oportunidade, né, pegar e colocar os dados ali, né, então facilita também nessa parte, né, por exemplo, Exato. numa parte ali de contratação, né? Ele vai Uhum. receber as informações que ele já tinha, né, num formulário ali que foi coletado antes, né, da contratação, mas ele vai checar ali, ele pode atualizar aqueles dados ali pelo próprio formulário, ele pode enviar para o financeiro da empresa para poder avaliar se está tudo correto, então é muito, muito A legal isso gente, aí. a gente tem um caso bem real, que é bem legal sobre isso, que é o seguinte, até fortalecendo o que tu está falando, né? Dentro do Pipe Run, a gente pode criar campos customizados e agrupar esses campos dentro de formulários. E eu digo em quais funis pertencem, a quais oportunidades vão pertencer esses formulários, né? Então, como tu falou, eu posso ter um formulário de qualificação, posso ter um formulário para o financeiro, posso ter um formulário do representante legal, que é para a gente coletar os dados da pessoa responsável pela empresa
O para que contrato. ela esteja dentro do nosso contrato para coletar assinatura. E o que a gente faz no nosso processo comercial hoje? Toda vez que a gente manda uma proposta pelo PipeRun para o lead e ele aprova, a gente recebe um alerta de e-mail que essa proposta foi aprovada. Dentro da oportunidade, eu consigo ter os trackings que me sinalizam que a pessoa está visualizando essa proposta, né? Toda vez que ela acessa, a gente recebe essa notificação e recebe por e-mail também. E quando ela faz essa aprovação, a gente configurou uma ação automática que, ao arrastar a oportunidade para uma etapa do funil chamada de contrato, eu disparo um template de e-mail automaticamente, já com o link deste formulário, para o responsável pela minha negociação fazer o preenchimento do meu formulário num painel web, e ele vai colocar todas as informações nesse formulário. A gente vai gerar o documento onde os campos customizados já estão inseridos dentro desse formulário, e aí eu já mando para coletar a assinatura eletronicamente. Sabe em quanto tempo a gente reduziu esse processo, Márcio, fazendo isso? É Esse, muito esse tempo processo perdido, né? levava em torno de 10 dias. Hoje a gente Poxa. tem cases ali que a gente leva em torno de 1 hora só para pegar esses dados, gerar, clicar num outro botão, gerar o documento, mandar para todo mundo fazer as assinaturas, e o que demora é o tempo das pessoas abrirem o documento e coletar essa assinatura, mas reduziu de 10 dias para em torno de 1 hora. E eu tenho todos os registros salvos dentro do CRM, com documento assinado, né? E já fica tudo salvaguarda ali por 5 anos, que a gente precisa manter esses arquivos salvos. Então, o ganho operacional, ele é muito exponencial nesse caso, né? Não só o ganho operacional do todo, né? O pessoal, Perfeito? vou usar um CRM para vendas, né? Uhum. Antigamente CRM eu sou do tempo do que veio tinha os CRMs ali antes, eu acho que do Microsoft Dynamics, tinha o Sugar CRM, não sei se tu lembra, Sim, né? Que conheço. era um negócio, ele era free, se eu não me engano, open source, né? E Exato. podia fazer mil e uma coisa, mas ele não era focado muito em vendas, em força de vendas, né? Eu acho que o pessoal ficou muito na questão do relacionamento. Hoje em dia ele é mais utilizado, não digo utilizado, ele é pensado para vendas. O pessoal acha que é só, as empresas acham que é só para vendas, mas ele pode amarrar todo um processo, que nem tu falou, que pode otimizar custos, tempo. Eu sou do tempo de enviar ali o contrato, demorava, que nem tu falou, 10 dias para enviar pelo correio, para voltar assinado, o cara tirar uma foto, e hoje tudo é feito ali na mesma ferramenta, não precisa ter uma ferramenta de contratos, uma ferramenta de CRM, está tudo ali junto, e então o cara tem que pensar não só no funil de vendas, que a gente falou, o funil de vendas, o funil de pós-vendas, o funil de relacionamento. Eu acho que dá para fazer muita coisa ali que pode melhorar a gestão da empresa como um todo. Assim, a gente vê produtos, né? Dá para ter produtos ali dentro, a Exato. própria proposta ela pode ser completada ali pelos os produtos, construída pelos produtos que já estão ali cadastrados. Mas, enfim, a ferramenta é bem completa. Depois eu quero ali também disponibilizar alguns vídeos, né, do nosso dia a dia, de como utilizar a ferramenta. Eu queria entrar mais em questão de processo mesmo, né, a Uhum. estrutura ali de como é que você gerencia ali o processo de vendas, você já deu uma pincelada, né, mas falando de métricas, né, quais são as principais métricas aí para quem está começando com o CRM, que tu vê que são importantes o cara avaliar, né? Eu sempre penso assim que no início tu tem que ter poucas métricas, né? Porque não adianta ter um monte de Uhum. métrica, não ter volume, ou ter muita métrica e não saber para qual olhar. O que tu Legal. recomendas? Importante, né? O que a gente analisa diariamente, constantemente, quase que em tempo real, né? São 3 indicadores que a gente olha a todo momento. O primeiro deles, qual é o ticket médio do que eu estou vendo? Vamos começar lá pelo pré-vendas, tá? Qual é a taxa de conversão que o meu pré-vendas está tendo? Ou seja, quantos leads estão chegando até a minha empresa e o que eu estou convertendo desses leads em agendas para o meu time de vendas executar uma demonstração e aí efetivar uma venda possível. Essa é a taxa primordial do Sales Accept Lead lá no time de pré-vendas, né? Então, eu preciso saber quanto eu estou convertendo,
quanto vendas está aceitando desses leads, eles estão realmente aderentes, qual é o tempo médio que eu estou levando para fazer essa conversão. Tá? A gente entende que no inbound, quanto mais rápido eu for no atendimento, melhor essa taxa de conversão. Dentro do time de vendas, o que a gente já está monitorando constantemente, né, e o que a gente precisa estar monitorando é quantos leads eu recebi do time de pré-vendas e se tornaram Sales Accept Leads, ou seja, receber uma proposta. Ou seja, realmente tem qualidade o que o pré-vendas está me passando, e aí eu preciso saber se esse Sales Accept Lead está coerente, está acima de uma taxa lá de 85% para a gente ter o volume necessário de propostas para ter a nossa taxa de conversão. Essa eu diria que é a maior taxa que eu preciso ter dentro do time de vendas, né? O que eu estou apresentando para os meus leads, o que o meu time está convertendo em vendas. Qual é essa taxa de conversão? Dentro desta taxa de conversão, qual é o ticket médio que a gente está vendendo? Para você saber qual é a rentabilidade do teu produto, qual é o tamanho desse produto. Porque em cima do ticket médio eu consigo saber qual o volume necessário que eu vou precisar ter de vendas para chegar na minha meta que eu estimo ter dentro do mês. E qual o lead time do meu ciclo de venda dentro do time de venda, né? Eu tenho lead time dentro do pré-vendas, tenho lead time dentro do time de vendas. Quanto tempo eu levo para executar essa venda? Qual é o tempo médio? Porque aí eu consigo saber quantos leads eu preciso ter e aí chegar a esse número de atingimento de meta ou não. Então, matematicamente, eu consigo desdobrar esses números tendo essas taxas para saber se eu preciso fazer 50 vendas e a minha taxa de conversão é 30%, quantas demonstrações eu preciso realizar? Se o meu time de pré-vendas, para me entregar X demonstrações e a taxa de conversão dele é 30%, eu preciso de X leads que entram dentro do meu funil. Então, eu faço uma retroalimentação de informações e aí de forças para trazerem esses leads para dentro da minha casa e isso se converta na evolução do meu funil, onde eu vou tendo as taxas de conversão cada vez mais alinhadas para me gerar esse resultado estimado. Só Esse aí só aí já é um monte de coisa, né, Carlos? é um monte de coisa. É assim, eu não posso me descuidar nunca das taxas de conversão, tá? Se alguém vai me perguntar, Carlos, qual é o principal indicador para iniciar? Pense primeiramente na taxa de conversão. O que eu recebi de lead, o que eu transformei em agenda? O que chegou de agenda para o time de vendas e o que o time de vendas converteu em vendas? Essa é a primeira taxa de produtividade que vocês vão ter, tá? A partir disso, a gente vai ter uma série de outros indicadores que podem ser auxiliares a esses. E aí entra o ticket médio, o lead time, né? Enfim, o que é um Sales Accept Lead, o que o pré-vendas entregou de agenda, o que eu tive de clientes que entraram no meu onboarding e executaram esse onboarding, ou o que eu perdi antes mesmo de terminar o meu onboarding, teve rejeição do time de vendas lá no onboarding, eu vendi, o cliente não entrou no meu onboard, ele ficou inadimplente, ele chegou na hora de implantar, não era exatamente o que a gente entregava. Então, eu vou medindo isso para que cada vez que eu faço uma venda e converto essa venda, a jornada do meu cliente tem que ter a menor fricção possível para que ele tenha um LTV cada vez mais alto dentro da nossa base. Então, não adianta eu pensar que eu vou fazer uma venda e esse meu cliente possa vir dar um churn em 2 meses, isso é uma venda ruim, porque geralmente ela não está cobrindo o custo de aquisição desse cliente, que é um Sim, outro eu ia te indicador comentar mais. isso aí. Esse é um indicador estratégico que a gente tem que pensar quanto custa trazer esse lead, né? E esse lead se transformar num cliente, fazer um processo de onboarding na nossa base, para que ele depois comece a deixar lucro na empresa. Por exemplo, eu descobri que o meu CAC custa 5 meses, ou seja, de acordo com o que ele está pagando, eu preciso que ele fique 5 meses na minha base somente para ele pagar o custo de aquisição dele. A partir do 6º mês, ele começa a deixar dinheiro para a lucratividade da empresa.
Então, eu preciso que o LTV, o tempo que ele permanece na carteira, seja cada vez mais alto. Para isso, a gente precisa que ele tenha uma aderência na jornada com a menor fricção possível e com a melhor experiência possível para o cliente. E depois, lá no nossa continuação do funil, lá no nosso funil de retenção, impactar cada vez mais esse cliente para que ele faça novas compras, né? E tenha novos projetos, novos serviços, novos produtos, o famoso upsell, o famoso cross-sell dentro da minha base de clientes. Que aí eu tenho um custo de aquisição quase que zerado, porque ele já está na minha base. Então, eu faço essas campanhas já internamente e olhando para o mercado. Então, aí a gente já olhou um indicador estratégico, que é o custo de aquisição, né? Então, eu preciso ter vários indicadores, na verdade, e pensar o que eu preciso alinhar na área operacional, taxa de conversão. Na área mais tática, aí eu diria que o ticket médio, lead time, sem descuidar da taxa de conversão. E num nível mais estratégico, o custo de aquisição dos nossos leads, dos nossos clientes, né? Para a gente poder mensurar financeiramente qual é a rentabilidade do negócio e qual é o LTV que esse cliente tá gerando para a nossa empresa, né? Qual é o LTV médio da minha carteira? Eu sabendo o LTV médio da minha carteira, eu consigo ter a ideia de faturamento dessa empresa, né? Qual é o meu MRR novo, qual é o meu ARR anuidade, né? E é isso aí, eu já vou para um mundo mais estratégico para a gente saber todas as projeções e todos os planejamentos em cima desses números. Então, é fundamental, né? O CRM, um processo bem organizado, uma melhoria contínua, né? É fundamental. Mas, Carlos, assim, isso é uma realidade aí, pô, é genial aí o que você está colocando, né? São informações muito importantes aí para os nossos ouvintes, tá? Mas, assim, qual é a realidade, né? Como é que tu vê hoje? Não sei se vocês têm como saber a realidade desses processos, né? Dessa maturidade de processos dentro da carteira de cliente de vocês, né? Eu sei ali que vocês começam com o onboarding, né? Vocês têm ali o relacionamento com esses clientes, né? Vocês conseguem saber hoje como é que está a maturidade, né? Hoje o Pipe deve estar em torno aí de mais de 2.000 clientes, né? Como é que é a maturidade desses clientes dentro da carteira de vocês? Legal. Hoje a gente já está com mais de 1.600 clientes, tá? Já está quase batendo 1.700 ativos. Você está falando de cliente, né? O usuário acaba sendo muito mais, né? Em O função de cada usuário já cliente. passou de 10 mil usuários, né? A gente, Uhum, ao dia, tem dias que bate 10 mil ativos, 8 mil ativos, enfim. É, legal. é bem grande essa base, né? Existe um cenário, e aí eu diria que é um cenário geral, tá? Muitos clientes, eles ainda não conhecem um conceito a fundo de CRM, como tu comentaste, né? Uns utilizam para relacionamento, tem gente que acredita que é para área só de vendas, mas na verdade o CRM ele já está muito mais amplo, né, do que somente pensar em venda ou marketing, como a gente está falando, é um processo da máquina de vendas, né? Estou falando de aquisição, estou falando de retenção de clientes. E o que a gente mensura? Quando a gente consegue converter uma empresa como cliente, o nosso onboarding já leva ele para um modelo de negócio e muitas vezes na apresentação do vendedor, o cliente já compra esse modelo por entender e visualizar que ali o seu processo vai ser mais próspero e vai trazer mais resultados para a empresa. Então, a gente coloca esse modelo de máquina de vendas em 100% da nossa carteira, ou a gente vai tentar colocar as melhores práticas para que ele utilize no seu negócio, e a gente mede o crescimento desse cliente, e a gente tem um número de que todo cliente do PipeRun, a partir do sexto mês ao nono mês, ele cresce 42%. Isso Pô, é que legal. histórico, estatístico e real. Ou seja, a gente sabe que ele expande por quê? Porque a partir que ele começa a colocar as informações no CRM, ele começa a visualizar o montante de negócios, ele consegue tangibilizar, ele raciocina melhor, ou racionaliza melhor os processos, né? Ele automatiza situações que seriam só braçais
e o sistema acaba auxiliando a trabalhar nesses momentos e dando mais tempo para que o vendedor faça ou pré-vendas, façam ações mais estratégicas, deixando o operacional muitas vezes para essas ações automáticas e lá no final colhendo esse fruto de crescimento. Então, gerando mais vendas ao longo do processo e fazendo com que o cliente tenha que colocar mais pessoas para dentro da ferramenta, por quê? Porque ele começa a escalar o processo. E aí muitas pessoas, muitas empresas que entram somente com time de vendas começam a entender a necessidade de ter um time de pré-vendas e, ao mesmo tempo, a necessidade do time de CS para o pós-vendas e a área de contratos. E como a gente viu, colocar uma assinatura de contrato, o aceite online da proposta, né, o formulário com campos customizados. Tudo isso faz com que o processo se consolide e fique amarrado dentro de uma ferramenta que é o CRM. Para quê? Para que ele se torne cada vez mais consistente dentro desse processo, para garantir que o resultado seja o maior positivamente falando. Ah, legal, Carlos. Carlos, assim, eu acho que é mais ou menos dentro aqui da minha máquina de vendas, né? Que eu acredito que os pilares são processos, né? Que a gente já falou, né? Pessoas, né? Porque essas pessoas precisam ser treinadas, elas precisam saber da importância de utilizar a ferramenta, né? Que daí é onde eu entro no outro pilar que são as tecnologias, né? Tecnologia de ponta a ponta. Assim, a gente está vendo que o Pipe Run ele já abrange várias ferramentas, ele é integrado com o que ele não tem dentro nativo, ele integra com outras ferramentas, VoIP, enfim, ele se tornou agora há pouco Omnichannel também, né? Então, e aí por último eu chamo aqui que são as alavancas de crescimento, né? Que as alavancas de crescimento elas voltam ali para o processo, né? Que é melhoria contínua, é ter o processo certinho de cada funil, e aí eu vejo essa questão contigo aí falando, saindo um pouquinho de processo, né? Indo aí para a parte de prospecção de clientes, tá? Na prospecção de clientes eu sei que o Pipe por muito tempo ele não fez prospecção ativa, posso estar enganado, né? Mas me conta um pouquinho hoje em dia como é que é essa questão, como é que vocês prospectam os clientes hoje? Hoje a nossa força ela é 100% no inbound marketing, tá? A gente tem uma área de marketing, tem um time de marketing que trabalha voltado para o inbound. Historicamente, é o carro-chefe da empresa, né? Antes do PipeRun ser PipeRun, era uma agência de marketing, então isso é muito forte, enraizado na ODIG, né? Que é a nossa empresa, Uhum. a Razão Social. A ODIG acabou criando o PipeRun e o PipeRun acabou se tornando a empresa e a agência não existe mais. Hoje a gente tem a linha de inbound marketing, a gente tem uma série de parceiros que trazem oportunidades para o PipeRun também, né? Então a gente tem mais de 100 parceiros homologados espalhados pelo Brasil inteiro, todos eles ativos com uma área de canais, né? A gente tem uma pessoa que faz todo esse contato, todo esse relacionamento, e os parceiros também trazem oportunidades para o PipeRun para a gente, né, consolidar nessas conversões de vendas de novos clientes. A gente ainda tem várias discussões internas em abrir mais essas alavancas de crescimento em outros canais, mas por enquanto a gente está focado 100% no inbound marketing e nos parceiros, que até no momento a gente está com as inscrições para parceiros abertos, porque a gente está reformulando todo o processo, mas a gente tem 100 parceiros ativos, né, mandando oportunidades, enfim, contato constante aí com a gente. Então, a demanda hoje ela é suficiente vinda do inbound de parceiros. Não precisa fazer, hoje vocês não fazem o outbound. Exatamente. Hoje ainda a gente não atua no outbound. A gente está Uhum. equilibrando o volume dentro do inbound com os parceiros de indicações, tá? Mas a gente Uhum. pretende sim aumentar ainda mais esse volume e aí sim a discussão entra. Abrimos mais uma linha de prospecção Uhum. outbound, ABM, enfim, ou a gente tenta fortalecer ainda mais o inbound marketing e crescer ainda mais os parceiros. Os leads qualificados, eles vêm mais dos parceiros ou do inbound?
Hoje inbound, tá? Hoje hoje a diferença, ela está em torno de 70% da minha venda é via inbound, a origem, e 30% eu tenho em torno das indicações dos meus parceiros. Tem meses que varia, pode ser 25, 75, 20, 80, mas ela já chegou a bater 70, 30, tá? Na média, ela é 70, 30. Uhum. O que que é um lead qualificado para vocês? É um cara que já utiliza um outro CRM? Tem muito a questão do cara que não tem CRM ainda. Como é que é essa A questão da gente, a qualificação? gente pega leads dos dois modelos, tá? A gente tem o lead que está vindo comprar o primeiro CRM, ele está usando uma planilha Excel e notou que não tem mais as funcionalidades ou que está ficando difícil colocar a operação dele somente no Excel. Então, esse cara vai ser o cara que vai comprar o primeiro CRM. Esse é um lead que a gente considera já bom para a gente converter ele como nosso cliente. E também tem os leads que vêm trocando o CRM. E aí é um lead um pouco bem mais maduro, tá? Por quê? Porque esse lead que sai de um CRM e vem para o PipeRun, ele já tem um processo mais consolidado. Então, eu não posso deixar de entregar certas funcionalidades, porque senão a operação dele para. Então, por exemplo, esse lead tem gatilhos de disparo de e-mail ao trocar de etapa a oportunidade no funil. Então, ele já tem que ter isso num outro CRM. Ou ele já faz assinatura eletrônica, né, de documentos pelo CRM ou por uma outra solução que ele tem plugada ao CRM. Envio de proposta, aceite online. Então, eu tenho os dois segmentos e isso é bem equilibrado, tá? Isso é 50 a 50%. Leads chegando para comprar o primeiro CRM, leads vindo de uma troca de CRM por algum motivo de funcionalidade, né? Ou faltou uma determinada funcionalidade, enfim, contratos que estão expirando, etc. e tal. Mas eu diria que é 50 a 50%. Legal, legal. E se aproximando aí do final, né, Carlos, queria saber de ti, o que que tu vê de tendência em vendas para os próximos anos? Uhum. Hoje a grande tendência está voltada na inclusão do Omnichannel, né? A PipeRun, em outubro de 2022, fez uma aquisição de uma empresa chamada Five Hub de Caxias do Sul. Hoje a gente tem duas soluções, um CRM de vendas e um CRM de atendimento, e depois a gente pode conversar mais a fundo sobre o CRM de atendimento, mas ele é um omnichannel, onde a gente consegue captar todos os canais de comunicação, né, desses leads, dessas demandas de informação, e isso aí transformar em oportunidades direto dentro do CRM de vendas. Então, eu consigo, através de uma conversa de WhatsApp, do Instagram, do Messenger, do Facebook, do Telegram, né, até mesmo uma ligação telefônica, trazer isso e depois transformar numa oportunidade lá para o meu time de pré-vendas fazer essa qualificação, transacionar para o time de vendas, né, executar uma vendas, etc. E ao mesmo tempo, enquanto eu estiver utilizando as ações dentro do meu CRM de vendas, utilizar a minha solução de atendimento para disparar HSM de WhatsApp. Ou seja, hoje a gente já tem uma funcionalidade que, ao movimentar a oportunidade para uma determinada etapa, ela dispara um HSM já no WhatsApp do meu lead ou do meu cliente, né? Então eu já consigo chegar em outros canais para encontrar melhor essas pessoas, né? Então a tendência hoje ela está muito no omnichannel, vinculado com o CRM para a gente consolidar ainda mais esse processo. Então a gente sempre diz, né, que o PipeRun ele é uma solução que é do lead gerado ao contrato assinado. Eu passo por todos os processos da máquina de venda e agora linkado com uma solução de omnichannel para a gente ter cada vez mais canais de comunicações centralizados numa única ferramenta e também utilizando-se de até mesmo de chatbots para otimizar essa comunicação e esse atendimento, fazer um direcionamento mais rápido para que isso caia na mão mais coerente de um ser humano para fazer esse atendimento. Então, a E para nossa ficar tudo amarrado, estratégia... né, Carlos, no atendimento, né? Porque Exatamente. às vezes a gente vê muito, né, operadora
de celular, de TV, te ligando para te vender um mesmo serviço que tu já tem. Ela nem sabe o Exato. serviço que tu tens, né? Porque começou ali no Omnichannel, que não é amarrado no CRM. O CRM já é, às vezes até são diversas empresas numa empresa só, fazendo, são Isso. terceirizadas, mas que elas, se elas tiverem uma solução completa, pode estar mais alinhada, as informações estão mais juntas, né? Então a tendência aí que tu vê é o Omnichannel inserido no CRM. Perfeito, e justamente como tu comentou, ter uma solução que eu consiga vincular o meu processo a esta solução, para que o meu processo se absorva cada vez mais destas ferramentas e eles sejam cada vez mais consolidados com o processo. Ou seja, eles se compõem e eles se amarram no sentido de que se fortalecem e trazem mais racionalidade para as pessoas trabalharem no que é estratégico e não ficar demandando tempo com questões operacionais que podem ser automatizadas por um sistema. Então, esse é o Ah, grande diferencial que a gente precisa colocar, né? E aí, a ferramenta ser um aliado do ser humano. Se eu posso ter uma ação que dispara o e-mail, por que eu tenho que ir lá digitar um e-mail manualmente? Eu posso criar uma ação automática para que quando chega a oportunidade já crie uma atividade para eu fazer uma ligação para o meu cliente, o marketing, para saber como é que está a situação dele, se ele, né, viu a proposta, precisa mais informação sobre o teste, etc. e tal. Então, a ideia da solução tecnológica é sempre auxiliar o ser humano. legal, Carlos, legal, Carlos. Carlos, eu, pô, achei sensacional. Acho que a gente, que nem tu falou ali, o Omnichannel daria um episódio somente de Omnichannel, tá? Ainda, eu até vejo a questão de parceiros e é uma coisa nova para nós, né? Há um tempo atrás, o SMS era uma coisa já Exatamente. já está em desuso no Brasil, né? Para saber, em Portugal eles usam muito ainda o SMS não usam o WhatsApp, eles usam o SMS. Mas eu queria te agradecer, Carlos, e vou deixar aqui depois, aqui na descrição, os links para o cara que quer testar o Pipe Run, né? O cara que quer conhecer mais da ferramenta, né? E quero realmente aí, cara, te agradecer muito pelo teu tempo, né? E esse foi aí um episódio que a gente falou de CRM, falou de vendas, mas aí com o Carlos a gente tem muito mais aí para conversar. Carlos, qual é aí a tua mensagem final? Brigadão, Márcio. Prazer conversar contigo sobre esse assunto, sempre enriquecedor. Coloco o PipeRun à disposição sempre de você, dos seus clientes, todo mundo que escutar aqui, consultem a nossa página crmpiperun.com. Lá tem a solicitação de demonstração, tem o teste grátis, né? Tem o teu contato para ir chegar até o PipeRun também. Permaneço sempre à disposição aí para a gente conversar, trocar ideias. E assim, contem com o PipeRun para o que for necessário aí para os negócios de vocês, principalmente aí para crescer, para vender o Cresceu, né? Legal, Carlos. Então, esse foi o Vendeu Cresceu Cast. Te espero no próximo episódio. Um abraço, Márcio.